Esse conto se chama A Roupa Nova do Imperador. E ele fala sobre um imperador que comandava o seu império e a coisa mais importante para ele era se sentir bem. A coisa mais importante para ele eram as aparências. Até que um dia ele cruzou com dois charlatões que se disseram os melhores alfaiates do mundo. E esses dois charlatões, eles disseram para o imperador que eles inventaram um tecido que era o tecido mais maravilhoso de toda a humanidade. Mas esse tecido tinha uma característica muito interessante. Só os inteligentes poderiam ver. E aí, o imperador achou magnífico, porque então ele ia poder confirmar quem no reino dele, além dele, claro, poderia ver aquele tecido, porque obviamente ele era inteligentíssimo, maravilhoso, competente, e ele poderia ver o tecido, óbvio. Então, ele não economizou dinheiro, mesmo tendo que aumentar os impostos do povo para adquirir uma roupa com aquele tecido maravilhoso. Bem, eu não preciso dizer que ele passou muita vergonha, né? Porque então colocaram um imperador lá praticamente pelado, com aquele tecido que só os inteligentes podiam ver, e ele perdeu grande parte da sua fortuna e do seu reino em troca disso. E é óbvio também que o ego das pessoas não ficou para trás, né? Então, se só os inteligentes podem ver, é óbvio que todo mundo via aquele tecido maravilhoso. E aí, vergonha para todo mundo. Mas isso tem alguma coisa a ver com essa fase da humanidade em que a gente está passando. Roda a vinheta. Olá pessoal, por aqui na Ana Gotas, gravando mais um vídeo para você. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês sobre esse conto, né? Porque ontem eu tava assistindo esse conto no Facebook, eu tava assistindo esse conto no YouTube. Se você é da minha época, você deve saber que existia um programa na TV Cultura que se chamava Contos de Fadas. E aí, todo dia à tarde, depois do colégio, eu assistia Conto de Fadas e um desses contos foi apresentado então nesse programa. É claro que naquela época eu não tinha tanto entendimento, né, para compreender o que tudo aquilo simplesmente significava. E eu quero muito trazer isso para você, compartilhar isso com você, para falar sobre a importância da gente tomar cuidado com aquilo que a gente vê, da gente tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, da gente tomar cuidado com aquilo que a gente acredita. Então, esse conto é bem bonitinho, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, quem puder assistir a historinha é bem bonitinha. Mas a gente passa um pouco por isso hoje, ou talvez a gente passe muito por isso hoje, com relação às redes sociais. É mais ou menos a roupa nova do imperador. Por quê? Porque quando você abre as redes sociais, você se depara com muitas pessoas muito felizes, né? Muito sábias, muito incríveis, fazendo coisas muito divertidas o tempo todo e tendo uma vida fantástica o tempo todo. E praticando ferramentas de autoconhecimento que resolvem a sua vida em 1 mês, em 2 meses, como tem sido prometido por muitos produtos aí na internet. A questão é o seguinte: existem ferramentas, algumas ferramentas que você pode usar
para melhorar a sua vida. E hoje em dia a gente tem técnicas maravilhosas, embora eu não acredite que nada e absolutamente nada vai resolver a sua vida em um curto período de tempo. Eu acredito numa mudança de rotina, eu acredito numa mudança de pensamentos, junto com um plano daquilo que você quer realizar e uma persistência diária em tudo aquilo que você quer conquistar. É nisso que eu acredito. Porém, é aquilo, né, gente? É a roupa nova do imperador. Peraí, se hoje a gente fala, e eu acredito nisso, que nós somos responsáveis pela nossa vida, e se a minha vida vai muito mal, então eu tenho que assumir que eu sou responsável pela minha vida e que eu não estou conseguindo colocar a minha vida em ordem. Mas veja bem, se todas as pessoas estão conseguindo colocar suas vidas em ordem, se tá todo mundo feliz, todo mundo realizado, se tá todo mundo vendo essa realidade de pura melhora para todo mundo, eu não vou ficar por trás. Então, é claro que também a minha vida vai muito bem. E vamos postar aquelas fotos nas redes sociais e vamos mostrar que nós estamos muito felizes, porque afinal de contas, eu sou responsável pela minha vida e a minha vida é maravilhosa. Então, tá tudo certo comigo. Mas não, né? E nessa parte, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o ego, porque no conto A Roupa Nova do Imperador, aquele golpe funcionou por conta do ego de todas as pessoas que estavam fingindo ver aquela roupa. Porque se tivesse alguém pra dizer, viu, não tô vendo nada. Ah, você não tá vendo, então você é burro, porque só os inteligentes podem ver. Se uma pessoa tivesse tido coragem de dizer, e depois outra, e depois outra, e depois outra, como acontece de fato no conto, então eles poderiam ter evitado, de repente, um golpe, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente passa por um relacionamento destrutivo e quando a gente quer se libertar desse relacionamento, a primeira coisa que a gente deve fazer é evitar as redes sociais e muito especialmente evitar observar a vida daquela pessoa da qual a gente está tentando se afastar. Porque, gente, nem tudo que a gente vê ali é verdade, é realidade. E aí, de repente, você terminou um relacionamento, você tá sofrendo, você tá triste, você tá arrasada, e aí você abre as redes sociais e você vê a pessoa lá muito bela, muito feliz, saindo, indo pra balada, curtindo a vida. De repente é tudo mentira, de repente a pessoa saiu daquele programa ali e foi pra casa chorar, entendeu? De repente a pessoa tá com pensamentos destrutivos e nocivos, mas a gente não consegue alcançar isso através da internet. A gente só pode ver o quê? Imagens e aparências. Então, quando a gente fala sobre cuidar da gente e ter um olhar amoroso para com a gente fala também de evitar coisas que possam nos fazer sofrer. E uma delas é ir lá na rede social, olhar o que a outra pessoa está fazendo, olhar o que a outra pessoa está postando, o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Isso nos fere muito, especialmente se a gente estiver num processo de recuperação. Principalmente se a gente estiver naquele momento onde a gente chora, onde a gente está triste, onde a gente está deprimido. Ver a alegria do outro nos fere profundamente. E não é porque nós somos pessoas más, porque nós somos pessoas invejosas ou porque nós somos pessoas péssimas. É simplesmente porque a gente começa a pensar que se o outro está bem e eu estou mal, o problema é comigo. E se o problema é comigo, eu me sinto uma porcaria, eu me sinto uma droga, eu me sinto um lixo. Numa época de pessoas muito sábias, muito bem resolvidas,
enfim, de tantas, né, coisas boas que está acontecendo na vida das pessoas e elas fazem questão de postar lá nas redes sociais, eu acho muito importante a gente aprender a ser humano. Eu não estou falando, obviamente, desses espíritos muito evoluídos, mas eu estou falando de mim e de você, réis seres humanos normais, que sentem raiva, que sentem medo, que sentem tristeza, que sentem revolta. É muito importante a gente aprender a ser humano, porque não tem como você se espiritualizar, ou em outras palavras, evoluir, pulando etapas. Para que a gente se espiritualize, nós precisamos aprender a ser humanos. E ser humano inclui sentir raiva, sentir tristeza, sentir mágoa, sentir tudo isso. A gente precisa olhar para isso com respeito. A gente precisa olhar para isso com amor, com respeito ao nosso próprio processo. E isso de maneira nenhuma significa que você tenha que ficar ali. Uma vez que eu identifico que eu tenho uma raiva, uma vez que eu identifico que eu tenho uma mágoa e que eu aceito que isso é legítimo e eu não sou menor por isso. Eu não sou menor porque eu não estou conseguindo atingir esse grau de elevação que as pessoas estão conseguindo, porque as pessoas são as pessoas e eu sou eu. E eu aprendo então a ter respeito por mim e pelo meu processo e pelo esforço que eu estou fazendo para ficar bem, porque isso não pode ser desconsiderado. Então, uma vez que eu admito e que eu aceito, eu posso então escolher. Eu quero fazer diferente, ainda que eu não saiba o caminho. Eu quero não sentir essa raiva, eu quero me recuperar, eu quero sair dessa fase negativa. Eu quero fazer isso, ainda que eu não saiba o caminho. E aí eu acredito de todo o meu coração que as coisas, por alguma razão, elas vão aparecendo pra gente. Quando a gente aceita, quando a gente acolhe tudo isso como uma parte nossa, sem se comparar, sem se sentir diminuído e sem se sentir inferior. E aí, neste momento, nós estamos pulando, né, passando por uma etapa, dando um salto quântico, porque então nós estamos aceitando a realidade de ser humanos. E então, à medida em que a gente aceita isso, a gente pode evoluir, a gente pode se espiritualizar, seja como você queira chamar, né, usar essa palavra. Mas antes de tudo, é de extrema importância aceitar a nossa humanidade. E aí, o nosso processo ganha um diferencial. Ele se torna de verdade. E a verdade, no mundo de pessoas tão bem resolvidas, nem sempre é bem-vinda. Mas eu posso te garantir que, assim como no conto, ela vai evitar que a gente passe muito constrangimento e ela vai evitar que a gente passe muita vergonha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!